Bom dia. Bom dia. Não, eu vou fazer seu microfone que eu vou segurar aqui. Bom dia, Simplício Araújo. Ribinha do blog do Ribinha. O senhor sintetizou aqui seu perfil técnico no governo, não sintetizou o perfil político. E o senhor é candidato a governador. Então eu vou fazer aqui uma pergunta no seu perfil político. O senhor, quando foi candidato a deputado federal, teve 35 mil votos e foi eleito deputado federal. Na segunda vez que o senhor concorreu já à reeleição, não, sem ser a reeleição, o senhor teve 74 mil votos e não foi eleito deputado federal, porque entrou num chapão do governo. Qual é o perfil, diante desse número, que o senhor leva, perfil político, perfil técnico que o senhor tem, para uma eleição de governador, uma eleição gigantesca, como é a eleição do Maranhão, com dois candidatos, aparentemente, do governo entrelaçados? O senhor deixa o governo, diz aqui que não é candidato de governo, nem de grupos de negócio, e que pretende levar essa candidatura. Eu quero saber qual é esse perfil político que o senhor traça aí. O Ribinha, hoje a gente está vivendo um momento muito diferente de 20 anos atrás. O problema não é como eu quero fazer a política hoje, é como alguns estão fazendo, achando que se faz política ainda hoje como se fazia há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, Ribinha, eu não teria a oportunidade de ter o teu blog aqui nessa entrevista. Há 30 anos atrás, para ser candidato no Maranhão, eu teria que vir por um sistema como o Sistema Mirante, por um jornal como o Jornal Imparcial, por um veículo forte de comunicação e ter essa capilaridade política em todos os municípios, porque não tinha como você ter a penetração. Existem outras candidaturas, além da minha, que têm essa capilaridade e que estão chegando em todos os municípios. Eu costumo sempre, Ribinha, dizer o seguinte: essa mudança que as pessoas às vezes não enxergam, ela está dentro da casa da gente. Os filhos da gente hoje não nos respeitam como a gente respeitavam, ou não nos tratam como a gente tratava os nossos pais. Antes, uma grande empresa, ela era sólida, ela era praticamente indestrutível. Hoje as pequenas empresas, elas conseguem matar as grandes empresas, e a gente está vendo aí uma série de startups, uma série de empresas interessantes, menores do que as grandes empresas, ocuparem espaços importantes. E na política é a mesma coisa. O que nós temos hoje é uma conversa direta com o eleitor. Aqui nós temos um líder, ou vários líderes políticos na cidade de Timon, que coordenam a eleição municipal. Mas esses líderes não conseguem conduzir o voto da população para uma eleição majoritária. A não ser que eles aproveitem o fluxo da população e sigam atrás da população. Eles conseguem eleger um deputado estadual, conseguem eleger um deputado federal, mas não é a classe política que tem essa força para conduzir a população. Então, a minha intenção hoje, Ribinho, é que nós sejamos essa oportunidade do Maranhão de romper com esse tipo de acordos. Porque, na verdade, não é um grupo. Na verdade, é um loteamento, é um rateamento antecipado do governo, às vezes de forma que penaliza a própria população. Porque quando eu coloco uma pessoa que não tem capacidade, que não tem como desenvolver um determinado segmento do governo, essa pessoa atrapalha, atrasa o Estado, e isso é ruim. Então eu pretendo discutir com a sociedade, com esses 95%, 97% de pessoas que vão às urnas. E não vão às urnas por causa dos 3% ou não. Eles vão às urnas porque eles sabem do dever cívico e sabem da necessidade de nós termos aqui um governo diferente, um governo que realmente consiga colocar o Maranhão como um Estado empreendedor e não como um Estado a reboque da política e principalmente dessa banalização que a política está tentando se transformar no Maranhão, de fulano atacando o Beltrano, de Beltrano atacando o Cicrano, e que isso não leva a nada, não acrescenta nada à população. Eu quero que as pessoas possam me enxergar como um possível gestor e não como um possível político apenas. Não dá para dizer que eu não sou político ou que eu não estou na política. Estou, mas desde que fui candidato, eu sempre tentei construir
uma eleição por fora da velha política, dessa política que eu sei que atrasa e que precisa ser banida, porque senão a gente vai ter muito problema aí ainda pelo estado do Maranhão. Obrigado, te agradecer muito pela tua presença aqui, pelas tuas palavras. Eu acho que tu começa muito bem no teu mandato, porque a gente não pode, com muita gente, deixar subir para a cabeça um poder que é muito passageiro. Eu fui deputado federal, eu estive deputado federal, passa muito rápido. Eu fui secretário, passa muito rápido. O que você capta, a oportunidade que Deus está te dando para tu estar no local em que você está. Reconheço sim a questão do polo, e nós fizemos muito pelo polo. Ontem eu estive lá com o Egídio, que é um empresário. Tem 4 empresas se instalando ao mesmo tempo no polo agora, para você ter uma ideia. O polo, ele é um elemento importante, mas não é ele que vai resolver o problema de Timon. Timon, ele tem aqui hoje diversas possibilidades a serem trabalhadas. Talvez muita gente não enxergue, mas muita gente da zona rural de Timon vende fruta para uma despolpadeira que nós tivemos ontem ali, o expedito em Teresina, que é a Mirador, que é de uma pessoa de Mirador. Talvez as pessoas não tenham andado essa cidade. Eu andei aqui na campanha e sempre que posso eu procuro informações daqui. E nós temos aqui um arranjo produtivo de corte e costura muito forte. Inclusive com uma indústria de confecção, que é a Justa Fama, que além de empregar, ela faz um serviço importante para Timon, que é a capacitação de pessoas. Quantas pessoas saíram da Justa Fama, que hoje estão em casa com o seu pequeno negócio, ou mesmo com um negócio que abriram a partir dali. Também nós temos que pensar em Timon, vereador, com um poder maior que Timon tem. Qual é o poder maior que Timon tem hoje? É o poder da demanda. Timon precisa fazer aqui um trabalho de grande valorização, de grande amor pela cidade de Timon. Porque tem muita gente de Timon ganhando dinheiro aqui e indo gastar lá em Teresina. É um erro. A gente tem que puxar as lojas boas de Teresina para dentro de Timon. E a gente tem o movimento financeiro que isso pode ser organizado para isso. Então tem grandes perspectivas para a cidade de Timon. Nós temos aqui hoje uma cidade fornecedora de mão de obra especializada, capacitada, treinada, que nós precisamos demonstrar que esses serviços também podem ser instalados em Timon e atrair as cidades vizinhas também para Timon, ao invés do timonense sair daqui para consumir em outras cidades. Então, eu acredito, vereador Elvio, que nós precisamos, não é só em Timon, não, é no Maranhão inteiro. Se você vai no Ceará, você tem aquele produto típico do Ceará, que o cearense é apaixonado. Você vai lá no Pará, o pessoal não abre mão do seu produto, porque eles são barristas? Não, gente. É porque eles sabem que quando eles valorizam o produto, quando eles compram ali, o dinheiro fica ali, aquele dinheiro gera emprego e a gente vai fazendo uma roda interessante na economia, potencializando todo mundo e fazendo com que todo mundo ganhe. Então, como governador, eu quero implantar isso no Maranhão. O amor das pessoas pelo que é do Maranhão. Pela farinha boa que a gente tem, pelos mariscos de qualidade, pelo esse potencial fantástico que a gente tem do turismo. E a gente fica cobrando, muita gente está fazendo campanha política agora, querendo que as pessoas de fora venham fazer turismo no Maranhão. Vamos fazer o maranhense primeiro, fazer o turismo. Tem muita gente que daqui de Timon que nunca foi em Barreirinhas. Tem muita gente que não conhece as 74 cachoeiras que tem lá em Carolina. Tem muita gente que não conhece o Poço Azul. Tem muita gente que não conhece muitas belezas do Maranhão, mas vai para a Europa, mas vai para São Paulo, vai para Fortaleza. Então a gente precisa de uma política de turismo que valorize o que a gente tem, mas quem precisa valorizar isso primeiro somos nós. Nós precisamos consertar sim esse fluxo da saúde. Ele avançou demais, vereador. Vereador, era muito pior. Era muito pior. A gente tinha procissão de ambulância na ponte. Ali do outro lado a gente tinha a pousada Bacabal, a pousada Pedreiras,
a pousada Olho d'Água, a pousada Paulo Ramos, elas estão fechando. A gente tinha um fluxo de vans nas principais cidades do Maranhão para levar as pessoas para Teresina. Isso existia em Codó, isso existia em Bacabal, isso existia em Pedreiras, isso existia em cidades que hoje tem um hospital regional e que tem qualidade. É claro que falta muita coisa ainda. Agora, a gente não pode, hoje porque eu sou candidato, eu não posso chegar e dizer que o Flávio Dino não fez. Foi um governador que fez muito. O secretário Carlos Lula fez um grande governo, construiu uma rede fantástica, que nós não podemos deixar que essa rede seja destruída nos próximos anos. Nós precisamos avançar com essa rede. Nós não podemos cair nessa conversinha aí de tentar atacar o Flávio Dino. O Flávio Dino, gente, está saindo do governo. O Flávio Dino não será mais governador. Nós temos que nos preocupar com o próximo governador. E o próximo governador não pode ser um covarde. Não pode ser um ingrato. Não pode ser uma pessoa que apunhale quem o ajudou. E eu não farei isso. Eu quero reconhecer o Flávio. O Flávio tem muito a contribuir ainda com o Maranhão. Como é que eu tenho um sujeito que passou a pior crise econômica, a pior crise sanitária, e eu vou dizer que ele fez o pior governo? Não, o governo dele poderia ter sido muito melhor se a gente não tivesse tido essas duas crises. Agora, o que um homem desse não tem, Simplício, na cabeça para ajudar um próximo governador? Você acha que do jeito que eu vi o Luciano ontem, eu vou deixar de procurar o Flávio Dino para consultá-lo, para ouvi-lo em determinadas situações? Na China, não que ele seja mais velho do que eu, Flávio, mas você é balizado pela esperança, pela experiência, pelos mais velhos. A gente não pode jogar as pernas em ninguém. Então, eu acredito que não apenas na saúde, na educação. Me preocupa muito o que nós vamos ter que fazer na educação aqui no nosso estado. A educação, talvez as pessoas não tenham se dado conta. Não dá mais para ser como era antes da pandemia. E se a gente insistir, a gente vai ficar para trás. Então, a gente precisa, eu tenho um plano para a educação nos próximos anos. E a gente vai ter 5 meses para conversar sobre isso. Então, te agradeço, tá? E agradeço a todos vocês. Simplesmente, eu queria só encerrar minha participação aqui, porque o Elber roubou essa minha pergunta aí. Mas eu queria dizer para o senhor o seguinte: o senhor, como deputado federal, votado aqui nessa cidade, o senhor teve uma votação expressiva, inclusive mais da metade dos seus votos foram aqui. O senhor investiu nessa cidade destinando emendas. Acredito que o senhor, no seu plano de governo, deve estar com os olhos voltados também para Timon, porque nós temos aqui uma posição de vários problemas, mas nós temos um problema aqui recorrente, que é o problema do trânsito, do tráfego das duas pontes. Então eu queria aqui sugerir, e até evidenciar isso como uma sugestão, que se trabalhasse no seu plano de governo uma ponte para Timon. Essa ponte já foi prometida há vários tempos, mas só quem fez, eu citei para você antes dessa entrevista, quem foi que fez as pontes aqui. Então, está na hora do governo também olhar para obras estruturantes, porque não adianta, você falou em produção, em milho e tudo. Se esse milho for produzido no Maranhão e for para o Piauí, ele tem que passar pelas pontes. Então, eu queria sugerir e ver e dizer para o senhor o que além disso, quais os olhos voltados para Timon que o senhor está tendo e nessa região. Olha, eu ajudei Timon, mas eu queria ter feito muito mais por Timon, te digo mesmo, porque é o seguinte, eu vi quando estive candidato aqui, quando há 12 anos atrás, iniciei essa sintonia muito fina, essa coisa muito respeitosa que eu tenho com Timon. Então eu coloquei aqui, eu fui o deputado federal, nem os deputados federais de Timon colocaram tantos recursos em Timon como eu coloquei como deputado federal, mas eu queria ter colocado mais. Eu queria ter feito, eu queria ter, por exemplo, ter trocado todas as pontes que nós temos de madeira aqui na zona rural, porque é da zona rural que vem a produção, que abastece parte aqui de Timon. Eu queria ter possibilitado ampliar aquele arranjo de hortifruticultura que começou aqui, e que aquilo é importante para as pessoas da zona rural, mas é importante também para a cidade, porque deixa de comprar produtos de outros estados. Eu gostaria muito, como governador, de transformar Timon, Imperatriz, Açailândia, cidades que são limítrofes com outros estados, em verdadeiros portais de entrada do Maranhão.
para que as pessoas que adentrem o Maranhão possam entender que nós aqui temos esse zelo com as coisas e com a infraestrutura. Como fazer isso? Porque todo mundo fala. Todo mundo tem uma solução. Na pandemia, eu fui buscar respiradores na China. E eu conheço os fundos internacionais. O Expedito aqui tem também uma expertise muito grande em relação a isso. E eu sei que nós podemos, e sim, a Ásia buscar recursos, porque hoje nós somos uma porta importante para a segurança alimentar da Ásia. É daqui que está saindo a soja, o milho, está indo o minério. É por aqui que a Ásia pode estabelecer uma conexão para levar alimento em primeiro lugar para que eles não morram de fome lá. E depois muita produção do Brasil, não apenas do Maranhão, aqui pelo Porto do Itaqui e por outros portos. Então eu pretendo sim ir à Ásia, buscar fundos para que a gente possa fazer infraestrutura aqui no estado do Maranhão. Se eu vou conseguir, leia o livro Operação Etiópia-Maranhão, do jornalista Wagner William. Esse jornalista, quando viu a notícia sair em 32 países dos respiradores que eu trouxe aqui para o Maranhão, ele veio aqui ao Maranhão me conhecer, conhecer o governador e escreveu esse livro e está tudo lá. É possível. Nós podemos fazer. Agora, nós precisamos tirar um pouco dessa política ruim de cima da perspectiva e do futuro do Maranhão. Mais do que nunca a gente precisa de trabalho, de resultado e deixar essa lenga-lenga, esse ping-pong político, essas agressões pequenas, baratas, que não vão levar o Maranhão a lugar nenhum. Pode levar fulano ou beltrano, mas o povo do Maranhão não ganha nada com isso. Nós precisamos unificar os prefeitos, os bons prefeitos, com políticas públicas. Eu não quero unificar prefeito com prefeito que seja meu sócio. Eu quero que prefeito seja sócio do desenvolvimento, do crescimento do Maranhão. Eu preciso que o governo federal entenda que esse estado é um estado pobre. Esse estado, ele hoje é um corredor de soja. Por aqui sai a soja, sai 32 toneladas de soja para o mundo. E essa soja está acabando com as nossas estradas, essa soja está penalizando o nosso trabalhador rural, essa soja está levando nossa riqueza e não está deixando nem ICMS. Então nós precisamos de uma contrapartida do governo federal, não apenas por esse aspecto, mas pelo aspecto de que nós somos maranhenses, de que nós somos brasileiros e que nós temos sim que ter a contribuição do povo brasileiro para que a gente possa recuperar o atraso que nós tivemos aqui nos últimos anos. É essa discussão que eu já tive no Congresso, que eu quero ter lá no Congresso. Eu quero que os deputados federais me ajudem cumprindo o seu papel. Deputado federal não é para anunciar obra, deputado federal não é para anunciar emenda, deputado federal é para me ajudar a baixar o tributo do comerciante. Deputado federal é para me ajudar a implementar os voos regionais aqui, diminuindo a burocracia para a certificação dos nossos aeroportos, porque tem parlamentar falando em voo regional e não sabe nem o que é uma certificação de aeroporto regional. Nós precisamos dos nossos senadores, porque aquela tribuna é a tribuna que realmente pode contribuir com o Maranhão, pode projetar o Maranhão, principalmente os potenciais, parando de falar mal do Maranhão. Nós temos que falar bem do Maranhão. Nós temos que levar o que de bom o nosso povo e a nossa terra tem. E é isso que eu vou fazer durante a campanha. É isso que eu quero que o maranhense aposte. Não é na agressividade, não é na covardia, não é na punhalada nas costas, é na esperança. É na possibilidade de que nós possamos ter realmente a continuidade de um Maranhão que ainda merece muito e que quer muito, e o que nós pretendemos fazer é o que eu tenho dito pelos 4 cantos desse estado. Eu quero um Maranhão com mais empregos, eu quero um Maranhão com mais crescimento econômico, eu quero um Maranhão com mais justiça social, porque nós temos 1 milhão de pessoas que estão completamente desassistidas. Nesse momento, nem café tomaram ainda. E nós precisamos auxiliar essas pessoas, mas também precisamos ensinar essas pessoas a pescar o seu próprio peixe, porque não adianta torná-las dependentes o resto da vida. É isso que eu quero fazer pelo Maranhão. Meus amigos, muito obrigado. Eu não vim aqui para falar para 5 mil pessoas. Eu respeito cada um de vocês que estão aqui. Lucão, muito obrigado. Você me conhece, sabe da minha índole, sabe da minha posição. Não é no tomar lá da cá, é no respeito mútuo, quando a gente se fala, a gente fala sobre as pautas nacionais, as pautas internacionais. Para os amigos que eu não tinha tido a oportunidade ainda de ter esse primeiro contato, percebam e cobrem sempre isso.